Quem sou eu pra que o grande você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Hoje, 4 de fevereiro, vamos ler o Provérbio, capítulo 7, versículos 4 e 5, que diz assim: Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Provérbios 7, 4 e 5. E o título diz assim: A sensualidade tira o entendimento. O contexto deste provérbio é sobre os perigos do adultério e da prostituição. No livro de Oséias, o Senhor diz que a sensualidade, o vinho e o moço tiram o entendimento. 4:11. As pessoas perdem a cabeça, envolvem-se em situações ridículas de total falta de juízo, tudo em nome da, entre aspas, paixão. Aos Romanos, Paulo fala da ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames em relações íntimas, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Romanos 1, 18, 27. Aos Coríntios, Paulo adverte que os injustos não herdarão o reino de Deus. Nem impuros, fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, homossexuais ou praticantes do sexo anormal, como era praticado em Sodoma, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo também nos conforta que se essa foi a nossa prática no passado, ainda há tempo para mudar a nossa vida, pois agora fomos lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Fomos comprados por preço. Vamos glorificar a Deus no nosso corpo, o qual é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículos 18 ao 20. Que tal usar nosso corpo para nos curvar diante de Deus em oração, abrir nossa boca para louvá-lo, usar nossos pés para buscar comunhão com outros filhos de Deus e pregar o Evangelho para outras pessoas? Isso é glorificar a Deus em nosso corpo. Amém? Até amanhã. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do 3º volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Leitura bíblica, Salmos 69:9, João
2, 14, 17, 15, 11, 17, 13. Romanos 14, 17, 1 Coríntios 1, 30. Ler com oração. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2, 14. Justiça, paz e alegria. Quando se fala em festa, se tivermos pouca visão espiritual, pensaremos automaticamente em comida e bebida. Todavia, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. As festas judaicas geralmente priorizam comidas e bebidas especiais. Esses elementos são, na verdade, meras sombras de uma realidade mais profunda, a justiça. Antes estávamos cheios de elementos do velho homem, inclusive aspectos que valorizávamos e considerávamos positivos. No entanto, ao permitirmos que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, Deus está gerando justiça tanto em nós quanto na igreja. Ele está removendo de nós tudo o que não é justo, de modo que o que resta é pura justiça. E onde há justiça, a paz prevalece. Quando temos pendências com a justiça, é difícil encontrar paz. A angústia nos consome. Na comunidade da igreja, no entanto, podemos alegrar-nos pelo fato de Cristo já ter cumprido toda a justiça por nós. Não se trata apenas de uma justiça objetiva, mas Ele continua a operar em nós, gerando justiça dentro da igreja. Isso nos permite desfrutar e experimentar a verdadeira alegria, pois a justiça gera paz. E a paz nos dá liberdade para nos alegrarmos. Somos capazes de nos alegrar livremente porque estamos em paz, sem dever nada a ninguém. Cristo quitou todas as nossas dívidas e a palavra profética continua essa obra em nós. Isso é o que define o reino de Deus. Cristo é nossa justiça. 1 Coríntios 1:30. E também nossa paz. Pois de ambos fez um, derrubando a parede de separação que havia. Efésios 2:14. Cristo tirou toda a inimizade entre nós e Deus e entre os irmãos. Jesus afirmou que suas palavras têm o objetivo de encher nossa vida de alegria completa. João 15:11. De onde vem essa alegria? Ela emana da relação íntima e prazerosa do Filho com o Pai. 17:13. Portanto, Cristo não só é nossa justiça e nossa paz, mas também a fonte de nossa alegria. Ele é a personificação das verdadeiras festas, pois é por meio de sua palavra que temos acesso a todas as riquezas espirituais de Deus. Ao emergermos na palavra, experienciamos Cristo como vida, circulando como Espírito em nossa comunidade. É como uma corrente sanguínea espiritual. Enquanto circula, ele realiza duas funções simultâneas. Primeiro, elimina todas as impurezas de nossa vida, removendo toxinas espirituais, como o pecado e a desobediência. Segundo, ele nos alimenta com sua realidade mediante os nutrientes da palavra e a oxigenação que ocorre quando permitimos que sua palavra e sua vida circulem em nós. O resultado final disso tudo é a edificação da igreja. Longe dessa realidade, os judeus transformaram as festas em meras cerimônias e, lamentavelmente, em oportunidades de negócio para lucro pessoal.
Quando subiu a Jerusalém na Páscoa, Jesus encontrou no templo, além de cambistas, os que vendiam animais para sacrifício. Vendo isso, ele se irou e mandou que todos saíssem do templo, pois a casa de seu pai não era casa de negócios. João 2, 14 e 17. Jesus ficou tão indignado que os discípulos se lembraram do versículo: o zelo da tua casa me consumiu. Salmos 69, 9. Os judeus haviam perdido o verdadeiro sentido das festas. Aproveitavam a chegada de muitas pessoas de todas as tribos, vindas de muitos lugares, para fazer negócios, não para promover a economia de Deus. A religião, nesse caso, estava desviando o foco do propósito divino, tornando a Páscoa uma questão de benefício pessoal. Tudo o que Deus faz visa realizar sua vontade e edificar a igreja. Por isso devemos estar focados na edificação da casa de Deus. Nossa vida e nosso serviço devem ter como foco a edificação da casa de Deus, para que sua vontade seja feita. Tuas são palavras, chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Você que está acompanhando diariamente, tem desfrutado da mais pura palavra do Senhor, né? Comer, a gente precisa comer todo dia, não é verdade? Espiritualmente também, né? Por isso nós louvamos ao Senhor pelo programa Mais Amorosas, que nos proporcionou isso, a gente poder também trazer a comida espiritual para vocês, amadas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua morte que gerou vida, pela sua ressurreição que nos trouxe a vida de Deus para dentro de nós, nos tornou filhos de Deus, com a mesma natureza divina que Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos pelo nosso irmão primogênito, que é o Cordeiro de Deus. Para todo sempre, por toda a eternidade, nós vamos lembrar, né, de tudo que o Senhor fez por nós, de toda a obra redentora. Senhor, nós te agradecemos, não temos palavras para te agradecer, mas o nosso coração é de gratidão, porque sem o Senhor nós ainda estávamos perdidos no mundo e sendo filhos da ira, como os demais. Mas o Senhor teve misericórdia de toda a humanidade e morreu por todos. Logo, aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador tornaram-se filhos de Deus e não são apenas criaturas de Deus, mas têm a sua natureza, portanto, são filhos legítimos de Deus, porque nasceu do alto, nasceu do próprio Deus. Senhor, nós te louvamos por mais essa programação, por mais essa semana que se inicia de programação do programa Mães Amorosas, que o Senhor alcance pessoas para que ouçam o Evangelho do Reino, Senhor, que ele seja pregado em toda a terra, para que nós possamos trazer o Senhor de volta. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, né, irmã? Senhor, volte logo. Amadas, vamos nos alimentar do maná, né? Ontem nós vimos que o Senhor sustentou o seu povo por 40 anos no deserto com o maná. Então, esse maná tipifica Jesus Cristo como o pão da vida. E o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sustentou todo o seu povo com Cristo, com maná, que caía do céu todos os dias
E na sexta-feira caía porção dupla para que eles não trabalhassem no sábado. Amados, o Senhor deu tudo para os nossos irmãos, né? Uma coluna de nuvem para proteger do sol escaldante do deserto. E à noite, uma coluna de fogo para aquecê-los, né? Do frio do deserto. Quando a gente vê tudo isso, a gente pensa assim, nossa, que povo ingrato, né? Ainda murmuraram contra Moisés, contra o Senhor, dizendo, poxa, que saudade da comida do Egito, do tempo que a gente comia carne nas panelas, né? Tinham saudade do tempero do Egito, né? Então, amadas, às vezes a gente fala deles, né? Mas nós somos iguaizinhos. Nós reclamamos de tudo. O Senhor tem dado para nós paz, né? Moramos num país onde não tem guerra, né? Não somos muito perseguidos, né? Podemos andar com a nossa Bíblia nas mãos, nas ruas, podemos ler nossa Bíblia, podemos nos reunir, temos liberdade de expressão, podemos falar abertamente de Jesus, pregar o Evangelho. Mesmo assim, a gente reclama de muitas outras coisas, não é verdade? Então, a gente não é diferente desse povo, não. Aliás, nós somos, né? Esse povo. Senhor Jesus, que o Senhor coloque em nós um coração de gratidão, submissão, para que o Senhor possa edificar a igreja e regressar. Não vejo a hora, viu, irmãs, que o Senhor volte. Ó Senhor Jesus, tenho orado muito, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, só o Senhor para dar solução para todos, né? Muito bem, amadas irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 16 até o capítulo 21, versículo 21. Vamos lá? Capítulo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés, desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá. E Arão virá com você, porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Capítulo 20, versículo 1. Os 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honre a seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 6º mandamento. Não mate. 7º. Não cometa adultério. 8º. Não furte. 9º. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10º mandamento. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale de nós e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhe falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei até você e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Capítulo 21. Leis a respeito dos escravos. Versículo 1. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem, casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta. E o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens.
Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado tendo esse homem ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com punho e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Ficamos por aqui, terminamos a leitura de hoje. E vamos agora aos nossos comentários. Ontem nós vimos Moisés, Josué e os 2 sacerdotes, Arão e Ur, lutando contra a carne, contra os amalequitas, que tipifica a carne, a nossa carne. E depois, olha só a sequência, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E no 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, o número 3 mostra pra gente, a ressurreição. Então, após a morte da carne, vem a ressurreição. Certo? Então, irmãs, toda vez que você tiver que negar a sua alma, aprenda isso. Deixa a sua carne morrer, porque depois tem ressurreição. Amém? É um novo começo. Você elimina um pedaço da sua carne, ganha aquele espaço que você perdeu, Deus vai ganhar. Amém? Então, no 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel, então, eles partiram de Refidim e foram até o deserto de Sinai. E ali, eles acamparam. E eles acamparam em frente ao monte. E o Senhor chamou Moisés e conversou com ele. Que eles nunca se esqueçam que fui eu quem tirei o povo do Egito. E os trouxe para perto de mim. Então, olha só, o coração do Senhor era trazer todo o povo para perto dele, Mas tinha uma condição. Eles teriam que ouvir atentamente a voz do Senhor, guardar a sua palavra da aliança, para que eles pudessem ser propriedade total do Senhor. E assim eles poderiam servir o Senhor como reino de sacerdotes. E todo o povo seria uma nação santa. Então Moisés chamou os anciões e falou para ele todas essas coisas. Então, todo o povo concordou com aquelas palavras e disse, tudo que o Senhor falou, faremos, Então, o desejo do coração deles era fazer tudo mesmo. Mas nós vamos ver no decorrer da história que não consegue. Se você não tiver no Espírito, você não faz a vontade do Senhor, Então o Senhor fala para Moisés, fala assim, olha, eu vou entrar numa nuvem escura
para que o povo ouça quando eu falar com você e também para que eles creiam que você está comigo. Porque Moisés tinha falado para o povo, Deus vai continuar falando comigo. Então o Senhor dá ordem para Moisés, fala assim, ó, vai ao povo e você se consagre no dia de hoje, até mesmo a sua roupa, né, tinha que ser lavada. Então a roupa na Bíblia, nossos vestes, tipificam nossos atos de justiça. Então, o que o Senhor queria que o povo se consagrasse e tivesse atos justos, né? Como consequência da consagração, eles iriam ter uma roupa lavada. E eles teriam que se aprontar, porque dali 3 dias o Senhor iria falar com ele de novo lá no Monte Sinai. Então ele fala assim, ó, eu vou colocar um sinal aqui no monte, um limite para o povo. Então o povo não poderia ultrapassar aquele limite do monte. Porque se ele subisse, eles iriam ser mortos. Certo? Então Moisés desceu do monte e consagrou todo o povo. E eles se lavaram as suas roupas. Então Moisés fala para o povo assim, ó, estejam prontos, que daqui 3 dias o Senhor vai voltar a falar com a gente. Então, nem mesmo tenha relações com a sua esposa, para mantê-los centrados. O Senhor iria falar com eles. Então aconteceu no 3º dia que houve trovões, relâmpagos, né? E você imagina uma nuvem escura cobrindo todo o monte. É algo terrível, né? De você olhar, ficar com medo, né? Quem não tem medo de trovões e relâmpagos, né? Você já fica assustado. Então você imagina trovões, relâmpagos, uma nuvem escura cobrindo o monte, um som de trombeta forte, de modo que todo o povo teve medo, né? Então, Moisés levou o povo até lá, ao arraial, né? E eles se colocaram ali no pé do monte. E aí, além de tudo isso, o monte saía fumaça do monte. O Senhor havia descido nesse monte em fogo, então havia fumaça ali. Então você imagina a cena ali, o povo ficou com medo mesmo, né? E o monte, por causa da presença do Senhor, ele tremia. O texto fala que ele tremia com violência. Então, olha só, piorar a situação, o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Então, Moisés falava com Deus e Deus respondia no trovão. Então, o povo que estava vendo isso estava morrendo de medo, né? Então, o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, chamou Moisés para o alto. E Moisés teve medo? Não. Moisés subiu também. Ele obedeceu. O Senhor falou, sobe para cá, que ele subiu. Então o Senhor começa a conversar com ele. Então ele fala assim, ó, você vai descer e avisar o povo para não ultrapassar o limite. Porque se eles ultrapassarem, eles vão morrer. Também, algo muito interessante, hein, irmãs? Nem mesmo os sacerdotes podiam subir o Monte Sinai. Só mesmo Moisés. Então, Moisés foi e alertou todo o povo, os sacerdotes também, né? E continuou a conversa com Deus. Olha aqui, que momento solene, hein, irmãs? Então, o Senhor dá os 10 mandamentos para Moisés. Esse capítulo é bastante conhecido, né? Capítulo 20 de Êxodo. Esses mandamentos eram para ser cumpridos, certo? Então, você percebeu que Moisés aí é um mediador entre Deus e o povo? Você percebe isso? Deus manda Moisés falar, Moisés desce o monte e fala com o povo, né? Se ele tem alguma coisa do povo para dizer para Deus, ele vai e leva para o Deus. Então, ele é um mediador. Então, Moisés tipifica Cristo. Quem que é o nosso mediador hoje, que nos leva até o Pai? Quem intercede por nós? Que ora por nós? Tudo que a gente está lendo aqui no Velho Testamento tem seu significado no Novo Testamento. Hoje nós oramos ao Pai. Quem nos leva essa oração até o Senhor é Jesus. Né? Então,
o Senhor dá os 10 mandamentos para ele, para o povo. E eu quero que você observe, logo nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é não fazer imagens de escultura. Então, quando eu falei para você que o povo não ia conseguir cumprir o mandamento, você sabe por quê, né? Porque eles fizeram imagem de escultura, né? Nós vamos ver ainda isso. E ele também, além dos 10 mandamentos, ele dá leis a respeito dos altares. Para que se constrói o altar? Para adoração. Então o Senhor fala para eles assim: não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Então, olha só, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Para eles ficarem bem claros que o Senhor odeia a idolatria, ele coloca outra lei a respeito dos altares. Então, façam um altar para mim. E ali você coloca as ofertas pacíficas, as ovelhas, os bois. O altar teria que ser de pedras e não pedras lavradas, pedras trabalhadas com mão, sabe? Essa adoração tem que ser algo do coração e não algo religioso, né? Que tem a mão da gente, tem a mão do homem. Pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Tá certo, irmãos? Então, nós, quando adoramos o Senhor, devemos adorar de todo o nosso coração, com sinceridade, né? Ó Senhor Jesus! Ficou bastante longo hoje o nosso comentário, mas achei necessário fazê-lo. Desfrutem da companhia dos seus familiares, né? Com muita alegria. Lembre-se do Senhor enquanto vocês estão juntos aí, tendo a oportunidade de estar ruminando a palavra, né? Vamos buscar o Senhor em família, porque os tempos são difíceis, nós não sabemos o dia de amanhã, precisamos investir bastante na nossa vida espiritual, amém? Louvado seja o Senhor, Deus abençoe a família de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 28, Provérbios 7, do 1 ao 5 e o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 13 ao 39. Começando com Salmos, súplica e ações de graças. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguei as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merece. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem os que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Provérbios 7, do 1 ao 5. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Mateus 23, a partir do versículo 13.
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no seu trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias, cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes ao sepulcro pintado de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por conta, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido há dias de nossos pais, não teríamos sido a seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhe envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração.
Amanhã estaremos de volta. Amém? Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Cristo é o selo que grava o próprio Deus em nós. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Antigamente, os reis usavam anéis que também funcionavam como selos, pois tinham uma gravação feita em metal ou pedra. Essa gravação era usada para autenticar uma carta ou um decreto do rei. Na Idade Média era muito comum selar cartas com cera e carimbar a cera com um selo. E dessa forma a imagem que estivesse gravada no selo era impressa na cera. Durante as escavações em Israel, arqueólogos encontraram o que supostamente seria o selo do rei Ezequias, que é apresentado nos livros dos reis e de crônicas. Quando ele marcava a cera ou uma superfície moldável com esse selo, dava autenticidade à carta. Espiritualmente falando, Cristo é como esse caractere, como esse selo. Cristo é o caractere de Deus. No Antigo Testamento, o nome de Deus é revelado em 4 caracteres, que transliterados são YHWH. De forma ilustrativa, é como se Cristo fosse esses caracteres que representam o nome de Deus. E é esse nome que Deus quer gravar em nós, não com tinta, mas consigo mesmo. Seu desejo é gravar a verdade em nós. É muito comum uma pessoa apresentar outra por meio de cartas de recomendação. Esse tipo de carta funciona como um acordo de credibilidade de quem enviou. Assim são as cartas de recomendação humana. A respeito disso, Paulo disse aos Coríntios: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outros, ou de vós? A carta de recomendação humana é limitada e está baseada apenas na credibilidade da pessoa que a selou e enviou.
Mas nós não somos carta de recomendação de nenhum homem. Somos a carta de recomendação de Deus. Paulo revela isso nos versículos seguintes. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A palavra escrita em grego egrafo, que significa ser gravada, inscrita, esculpida, não meramente com carimbo e tinta. O ministério da Nova Aliança tem a capacidade de gravar o próprio Deus em nós. Ele está escrevendo sua verdade, sua realidade em mim e em você. A verdade é inscrita em nós pelo Espírito, tendo Cristo como caractere de Deus. Essa gravação não ocorre mais em tábuas de pedra, como no Antigo Testamento, mas em tábuas de carne. Enquanto estivermos vivos, essas tábuas somos nós. Vamos aproveitar o tempo que temos e permitir que Deus grave em nós o que Ele é, sua realidade, sua verdade. Ainda há tempo de Deus gravar sua realidade, a si mesmo, em nosso coração, pois estamos vivos. Aleluia! Senhor, obrigada, porque ainda temos essa oportunidade de que o Senhor grave a tua realidade dentro de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Tenha essa liberdade e coloca o teu selo, Senhor, em nós. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Carmen Reis e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Posso orar por Querido ouvinte, amada irmã, olha, hoje eu desfrutei muito da imersão de hoje que diz que o objetivo de Deus hoje é a salvação completa do homem. Deus quer salvar o homem por completo. Esse é o objetivo de Deus hoje, salvar o homem por completo. Você sabe o que é isso, amado ouvinte? O desejo de Deus é a salvação da nossa alma. Esse homem completo é espírito, alma e corpo. E hoje o objetivo dele é essa salvação. Você deseja essa salvação completa? Teu espírito, tua alma e teu corpo. Totalmente. Esse é o desejo de Deus. Graças a Deus porque Ele quer salvar o homem por completo. Aleluia! Ele nos conquistou um dia e hoje Ele quer nos salvar por completo. Graças a Deus. Então vamos orar para que o Senhor nos salve por completo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque um dia Tu entrou em nós. E hoje o Teu objetivo, Senhor, é salvar o homem por completo. Tu quer essa salvação completa, espírito, alma e corpo. Abençoa o nosso amado ouvinte que nos ouve. Que esse amado ouvinte possa almejar essa salvação completa, a salvação da sua alma. Esse é o teu objetivo, Senhor. Esse é o desejo do teu coração. Salve, Senhor. Salve o homem por completo. Que o nosso amado ouvinte que está nos ouvindo possa abrir seu coração para que o Senhor salve a sua vida por completo. Ó Senhor Jesus, obrigado porque Tu hoje tem um objetivo, é salvar o homem. Louvado seja o nome do Senhor.
Que alegria em meu viver, só em Cristo posso ter, ao desfrutar seu infinito amor. Ativo então me faz, cheio de gozo, amor e paz. Rejeito o que fui e sei quem sou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. Ó, que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar por nada tal viver. Que riqueza singular quando estou a desfrutar o poderoso nome do Senhor. Cativo aqui me traz para amá-lo mais e mais, deixando o que para trás ficou. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nesta jornada. Que esfera santa, só na igreja posso ter. Não vou trocar